Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vai ser um vídeo bem técnico para quem gosta de analisar gráficos. Eu vou comentar sobre o Ibov, que está no momento decisivo, e também mostrar duas ferramentas nossas do Scanner da Bolsa na parte de análise técnica, que são ferramentas que eu não mostro muito, que é esse gráfico de máximas e mínimas, que ajuda muito como um termômetro do mercado para identificar otimismos e pessimismos, e também o Market Breadth, esse alguns já conhecem, e como que ele ajuda nessas horas também, sempre pensando numa visão de longo prazo, para quem é aportador e acumulador de ações. A análise técnica entra para essas pessoas também que geralmente gostam mais de analisar os fundamentos, mas eu gosto muito dessa fusão, né, de análise técnica com a fundamentalista, que é o tal do Fusion Analysis. Então fiquem comigo que nesse vídeo eu vou mostrar como que a análise técnica pode ser aliada do investidor de longo prazo. Para quem está chegando agora e não conhece o canal, eu sou Eduardo Teixeira, investidor e analista no Scanner da Bolsa. Enquanto eu deixo o disclaimer na tela, já te convido a dar um like e se inscrever aqui no nosso canal, assim você vai ficar por dentro toda vez que a gente publicar novos vídeos, e também dar uma passadinha no nosso Instagram e no Telegram, onde nós temos um canal que é aberto e gratuito, onde postamos diversos conteúdos e análises que são extraídas da nossa ferramenta Scanner Pro. E falando do Scanner Pro, ele é a ferramenta do Scanner da Bolsa. Ela conta com um menu com diversos recursos que vão ajudar você a investir melhor. Como eu sou analista CNPI, eu posso passar recomendações. Então nós temos uma carteira dividendos e uma carteira valor bem detalhada, com o preço teto até o máximo onde você deve pagar pelo preço da ação. Além disso, também um relatório PDF completo com a tese do investimento, além de outros recursos, seja você um investidor de longo prazo que gosta de dividendos, ou também se você gosta de fazer swing trades e gosta de análise técnica, diversos recursos, link na descrição desse vídeo, você pode testar por 7 dias sem compromisso. Bom pessoal, então eu quero começar falando do Ibov nesse momento, né, que a gente está vindo de uma queda, né, com bastante pessimismo no mercado que já vem desde o final do ano passado. E nessas horas a gente tem que entender que o investidor de sucesso, ele joga o jogo do longo prazo. No longo prazo sempre vence. Como a gente pode ver aqui, de 2016 até agora, olha quanto que a bolsa já andou. Fora papéis, né, que subiram muito mais do que isso. E toda essa picuinha do governo, taxa de juros e o dólar tá alto, né? Isso representa a queda na bolsa. Isso aqui, ó, é uma titica, né? Se a gente for comparar com tudo que a bolsa andou desde lá do fundo da Dilma, ali, né? Logo antes do impeachment dela. Vejam, olha quanto que a bolsa andou, mesmo com essa queda aqui, né? Também durante o Covid, ela deu uma boa despencada, mas veja que rapidamente ela voltou em questão de alguns meses. Então, é um jogo de longo prazo. A gente tem que passar por esses momentos, né? Durante o tempo, vai ter horas que vai testar a gente, esses momentos de queda, mas é sempre vencedor, né? Isso que se fala que a Bolsa do Brasil não é uma bolsa boa para investir, que a bolsa é lá nos Estados Unidos, mas quando a gente olha numa janela maior, né? Pega aqui, ó, 20 anos, né? 2003, o início dos anos 2000, né? Até agora, olha como andou, né, gente? Aqui a bolsa estava em torno de 12 mil pontos, né? Ela multiplicou por 10, né? Então, como é que você não ganha dinheiro com isso, né? E como eu falei, não é fácil, né? Você tem que preparar o seu mental, porque tem momentos que realmente testaram muito, né? Como aqui, né? Aquela crise do subprime, né? A bolsa caiu muito forte, mas veja que ela voltou. Aí aqui a gente teve dos anos ali da Dilma, né? 1 e 2, foi um mercado de baixa aqui, foi uma agonia, né? Foi topos e fundos descendentes, mas deu para ganhar dinheiro aqui também, deu para acumular boas ações. Depois disso a gente teve um rally que foi formidável, né? Foi aqui quando eu entrei no mercado. Até tive um pouco de sorte, né, nesse momento. Tivemos um rally, a bolsa praticamente subiu sem parar até antes da pandemia. Tivemos ali o Joesley Day, uma quedinha, e a greve dos caminhoneiros, mas não foi nada, né? Quando a gente olha aqui, quando afasta o zoom e vê, né, todo esse histórico, depois ali o Covid, mas já voltou, e assim a gente vai caminhando, né, cara? Então, fiquem tranquilos com o momento atual que a gente está passando, porque crises e momentos prósperos sempre vão existir, essa alternância entre momentos bons e ruins. Então o investidor de longo prazo tem que ficar muito ligado nisso e ser muito contrarian, né? Ou seja, ir contra o sentimento principal do mercado. Se tá todo mundo pessimista e vendendo bolsa, você tem que comprar nessas horas, e quando tá todo mundo comprando e a bolsa subiu demais, você tem que tomar cuidado. Não digo para vender, mas talvez deixar um pouco para comprar, né? Deixa um caixa acumulado, porque uma hora vai cair. Os movimentos não são para sempre.
nunca vai subir para sempre, assim como nunca vai cair para sempre. Bom, feita essa introdução, o que eu quero mostrar no Ibov, né, aqui é o gráfico semanal, é uma região de preço que não é exatamente um número fixo, né? É uma região que ela vai mais ou menos dos 118 até os 121 mil pontos, que é exatamente onde a gente está passando agora. Eu vou destacar aqui em amarelo para vocês entenderem, né, do que eu estou falando. É uma região que, primeiramente, ela chegou ali em janeiro de 2020, logo antes da pandemia. O mercado estava muito favorável, a gente estava em alta, né, em topo histórico. Então isso aqui também foi um catalisador para fazer com que a gente tivesse essa queda tão violenta, né, que foi ali em março de 2020. Então aqui foi um primeiro lugar onde o preço tocou, ele foi uma resistência. Logo depois ele foi superado, né, fizemos um novo topo histórico, mas aqui tivemos um topo, né, em meados de 2022, depois em meados de 2023, depois aqui também 2024, eventualmente rompeu, novamente fez um novo topo histórico. No ano passado tivemos um fundo dessa vez nessa mesma região e agora estamos negociando exatamente nessa faixa de valor. Pela análise técnica, isso se chama bipolaridade, né? É uma região onde no passado já serviu como resistência e agora serve como suporte. Eu sempre gosto de fazer uma analogia que as regiões de suporte e resistência, né, os níveis de preço, eles são como trincheiras numa guerra, né? Então, quando ela foi tocada aqui pela primeira vez, era uma trincheira dos ursos, né, da força vendedora, porque quando chegou aqui, o exército de ursos entrou com venda forte e derrubou o papel, né? E aconteceu outras vezes. E do ano passado para cá, a região foi dominada pelos touros, né, pelos compradores, que agora avançaram o território, e aqui é uma região de defesa, né? Ursos atacam, derrubando o preço, é onde os touros, né, a força compradora, tem uma defesa onde o preço reage, ele segura nesse patamar e volta a reagir, e é o que a gente espera que aconteça agora. Se a gente perder isso aqui e o preço do Ibov, né, vier a cair, aí a gente começa a ficar um pouco mais complicado, porque um nível de suporte mais seguro abaixo disso já vai estar numa região bem mais abaixo, né? Aí a gente já vai estar falando aqui, ó, em torno dos 100 mil pontos mais ou menos, que aí foi uma região também que teve suporte, né, em 2022, 2023, em alguns momentos, né? Então, se perder 120, pode cair uns 20 mil pontos até o 100, que aqui seria o próximo ponto onde entraria uma força compradora, né, com mais convicção. Mas no nível atual que a gente tá, eu fico bem confiante, né, pelo menos que a gente vai ter um repique desse movimento de baixa, principalmente quando a gente vai para nossa ferramenta e começa a analisar algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, aqui no módulo análise técnica tem esse gráfico que eu não mostro muito, que ele mostra onde os ativos estão em relação aos últimos 12 meses, né? O que significa isso? Nós monitoramos mais de 200 empresas, né? 206 para ser mais exato, nesse momento, e aqui estão elas. Aqui é uma escala de 0 até 100, né? Então, ou seja, da mínima dos últimos 12 meses e máxima dos últimos 12 meses. E a gente está vendo uma grande concentração de empresas aqui, certo? A maioria delas está aqui. Ou seja, elas estão negociando a zero ou muito próximo de zero, né? Ou seja, elas estão nas suas mínimas em relação aos últimos 12 meses. Então aqui a gente tem um consenso de mercado, né? Quando está tudo muito por um lado, é geralmente a região onde começa a haver uma reversão dessa tendência. Assim como quando a bolsa está na máxima e chega no topo histórico, essa galera toda está toda aqui desse lado, né? Está toda amontoada aqui. E no meio do caminho, esse gráfico fica meio espalhadão assim, né? Sem nenhuma definição, né? Então é um gráfico que a gente espera esses momentos, né? Quando acumula muito aqui do lado negativo, é um lado bom para estar aportando, e quando acumula do lado direito, que é o lado das máximas, a gente tem que estar tomando cuidado, porque pode estar chegando próximo de topos.
E essa representação a gente consegue ver de uma forma histórica aqui pelo Market Breadth, embora é um indicador construído a partir de outros indicadores, né, de análise técnica, nesse caso aqui de média móvel, ele também indica esses momentos de euforia e de pessimismo. Principalmente se eu tiro essa linha de 20, né, eu pego aqui uma de médio e uma de longo prazo, né? Então, a linha laranja é a porcentagem de ações que estão negociando acima da sua média de 50, média móvel de 50 dias, né? O que isso significa? Quando uma ação negocia acima da sua média dos últimos 50 dias, a gente pode entender que ela está numa tendência de alta no médio prazo. E a linha vermelha é em relação à média dos últimos 200 dias. Então, é uma média mais de médio a longo prazo. E aqui também funciona da mesma maneira. Quando o número muito baixo de ações está acima da sua média móvel, né? Ou seja, então elas estão em tendência de baixa, mais precisamente falando, quando esse número fica abaixo de 20, eu até coloco essa área verde aqui, que é uma área de oportunidade, né? Então, quando essas linhas entram nessa área verde, é geralmente regiões onde o Ibov faz fundo. Veja aqui no gráfico do Ibov, a última vez que isso aconteceu foi aqui, ó, Ibov fez fundo. Aqui também, o Ibov, ó, fez um belo fundo, depois reagiu bastante. Aqui, ó, as duas linhas entraram, né? Foi muito agudo, né, esse mergulho, e foi um excelente fundo, um excelente momento para aportar, pensando no longo prazo. Aqui também, né, ela fez um fundo. E assim por diante, né? Nós temos aqui um histórico dos últimos 3 anos, então esse gráfico mostra esses momentos, são os momentos mais propícios para você aportar com mais convicção, né? E comprar as ações que você tem na sua carteira, aumentar as posições ou iniciar posições novas. Ao mesmo tempo, ele também avisa os momentos de maior perigo, né? Vejam aqui, ó, quando ele sobe, né, e tem mais de 80% das ações em tendência de alta, é quando o movimento tende a reverter. Então foi exatamente o que aconteceu aqui, ó, bem cravadinho num topo. Vou botar em círculos. Aqui foi um momento que parou de subir, né? Foi uma subida muito forte. Ele ficou andando de lado por um bom tempo. Aqui nós tivemos topo. Aqui, ó, nós tivemos topo. Aqui, topo. E aqui ele quase chegou, né? Chegou no topo também. Mas nesse momento aqui, a linha de 20, ela deu sinal aqui para a área vermelha, né? Como vocês podem ver aqui, que foi em agosto do ano passado, né? Que foi o nosso topo histórico. Desde então a bolsa só vem caindo, né? E trazendo tristeza para muita gente. Mas para quem é esperto e entende esse jogo do longo prazo, vem trazendo alegrias, porque os ativos vão ficando cada vez mais descontados. Você vai estar comprando ações, pagando um preço menor, aumentando seu preço médio, conseguindo comprar uma quantidade maior de ações com aquele mesmo dinheiro. E isso também vai impactar demais nos seus dividendos. Mas também não é sair e comprar qualquer ação, qualquer porcaria, né? A gente aqui preza muito pelos fundamentos e principalmente avaliar o seu preço justo para entender se está pagando caro ou não pela empresa do ponto de vista dos seus fundamentos, né? Do seu valuation. E uma maneira de analisar isso é nesse gráfico mais abaixo, que é o Descontex. Ele também é altamente relacionado com essa dinâmica de otimismo e pessimismo. O Descontex, ele pode ser chamado de aportador inteligente. Ele é um módulo que está aqui também dentro do nosso Scanner Pro. E ele diariamente indica quais são as empresas que estão com melhor oportunidade no momento, né, do ponto de vista técnico e fundamentalista. Estou pegando aqui um exemplo do Banco ABC. Ele sinaliza para os assinantes os momentos que ele entende que, do ponto de vista técnico, o mercado está dando uma amassada, né, uma pressão vendedora em cima do papel, mas ele ainda mantém suas qualidades fundamentalistas, né? Ele é uma empresa que dá lucro e aquele patamar ela tá com um valuation interessante, né? Um valor de compra atrativo, né? Do ponto de vista de fundamentos, de estar pagando caro ou barato. E percebam como ele geralmente acerta essas regiões onde o papel faz a reversão, né? Próximo de fundo. Vamos pegar um outro exemplo aqui que eu gosto sempre de mostrar, é o da Porto Seguro, que é um papel que vem em tendência de alta, né? E vejam como que ele consegue identificar esses momentos que são os fundos, né? Nessa tendência aqui que vem fazendo topos e fundos ascendentes, são excelentes momentos para você aportar. Então, quem é um acumulador de ações da Porto Seguro, quando a ação está, por exemplo, aqui nessa região, ele aguarda, ele espera dar o sinal
E aí ele faz a compra, né? Por exemplo, aqui ele conseguiu comprar, ao invés de pagar R$ 30, ele pagou 27. Vejam, né? R$ 3 de diferença. Se você faz um aporte aqui de um valor considerável, né? Digamos 10 mil, 20 mil reais, você vai conseguir comprar uma quantidade bem maior de ações que vai dar mais dividendos e vai trazer o preço médio para baixo, enfim. Tudo isso contribui para aumentar, né, essa bola de neve de geração de renda passiva. E vejam que mesmo depois da empresa dando um baita rally, ela cai, né, pessoal? Uma hora ela cai e o nosso modelo encontra novamente essas oportunidades para alertar para os nossos assinantes. Aqui embaixo a gente consegue ver todas as entradas, né? Ou seja, todos esses pontinhos vermelhos, a gente consegue ver detalhadamente a data que ele deu o sinal, a cotação na época, depois a gente faz o ajuste, né, pelos dividendos, para a gente ter então a performance. Essas entradas dando em torno de um retorno de 70%, mais ou menos, cada uma delas. E mais abaixo nós também temos um ranking geral, né, de todas as empresas que a gente monitora. E a gente coloca então a quantidade de entradas, né, de sinais que esse modelo deu, assim como o preço médio de compra, né? Ou seja, se você tivesse investido sempre o mesmo valor em todas as vezes que deu sinal, esse seria o seu preço médio de compra. A gente compara com o atual, o preço da cotação atual, e tem o retorno, né? Então veja aqui várias empresas, né, acima de 100%. Isso considera os dividendos já recebidos, porém não considera reinvestimento, tá? O reinvestimento ainda faz esse valor ficar ainda maior, e aqui a gente vê o maior e menor retorno individual, né, de cada uma dessas entradas. Então algumas delas aqui dando bem mais, né, do que 100%. Então os nossos assinantes têm nos agradecido muito por esses sinais que essa ferramenta tem dado a eles. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenha ajudado vocês. Comentem se ficaram com alguma dúvida. E mais uma vez, convido a conhecer o Scanner Pro. Você pode testar por 7 dias sem compromisso. Link está na descrição e nos comentários desse vídeo. E mais uma vez, não se esqueça de dar um like e se inscrever aqui no nosso canal. E também dar uma passadinha no Instagram e no Telegram. Muito obrigado, um abraço e até mais.